Olá, saudações. Olá, seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo, a mais uma aula, a mais um compartilhamento, a mais um site de momento aqui do meu canal. Meu nome é Tauan, eu sou entusiasta metafísico, sou um filósofo autodidata, um buscador, na verdade, sobre realidade, sobre meu ser, sobre tudo que é. E geralmente eu compartilho conhecimento sobre metafísica, sobre mudança de crenças limitantes, sobre libertação do ego e também sobre um modelo de negócios extremamente lucrativo, inteligente e que faz com que você viva através de sua essência, gerando valor para a vida dos outros, enquanto você gera valor para a sua, espiritual e financeiramente, que é o modelo de negócios, negócio minimalista. Enfim, seja muito bem-vindo ou bem-vinda, e nesse vídeo nós vamos conversar sobre alguns não, mas o erro principal que você provavelmente comete, e eu cometi durante muito tempo da minha vida, e que tá limitando a sua vida de avançar, e que tá te gerando ansiedade, que tá te gerando estresse, tristeza, frustrações e até mesmo depressão. E em nossos tempos atuais, parece que esse erro, ele tá cada vez mais comum, graças às redes sociais. E que erro é esse, Tauan? Bem, esse erro é um vírus em nossa psique, um vírus em nossa experiência de vida, que é a comparação. Essa mania que nós temos de comparar nossas vidas, nossa jornada, nosso ser, nossas possibilidades, nossos pensamentos e tudo mais que compõe aquilo que chamamos de vida, com outros, é o erro que atualmente eu tenho visto que tem feito mal para muitas pessoas. Essa comparação, tanto no sentido de vida, de fato, sabe, de evoluir na vida, de alcançar coisas, de ter resultados, de viver realidades, experiências, etc., ou não viver, quanto no sentido de negócios, de ter resultados nos negócios. E eu sou um empreendedor que trabalha através do meio digital, criando soluções e produtos através da internet, através da inteligência artificial, atualmente. E já me comparei muito, já comparei o meu negócio com muitos outros experts que eu vejo por aí, principalmente a galera que tá no mainstream, sabe? Que tá dirigindo carrões, que tá fazendo viagens luxuosas e tudo mais. E eu me comparei muito até começar a ter resultados. E começar a conseguir comprar coisas que eu percebi que aquilo não me preenchia, que não era realmente aquilo que me trazia satisfação verdadeira, que não era o que preenchia o meu coração. E muitas vezes a gente precisa, né, viver certas coisas e ver como é viver essas coisas para descobrir se pertencem ou não à nossa essência, que é o que a vida é, no final das contas. É uma constante exploração, é uma constante autodescoberta, é uma constante autoevolução, um autodesenvolvimento contínuo, na medida em que a gente vai avançando nesta realidade, avançando em nosso ser. E essa é a essência da vida, a mudança, a evolução. Evoluir é o natural, não evoluir, que é o antinatural, que é o que geralmente, dentro dessa matrix, é o que a gente força a sermos, é o que a gente força a explorar, que é nos mantermos em zonas de conforto por causa do medo de falhar, do medo de não conseguir, do medo de se expor, do medo do que os outros vão dizer. E com a comparação, a gente acaba achando que nossa vida é menos. A gente acaba achando que o que nós temos, o que nós vivemos, o que nós passamos, a nossa essência, o nosso ser, a nossa individualidade, ela é menos. Ela é pior, que o outro ele é melhor, que eu que vos falo sou
sei lá, melhor do que você, porque eu tenho um microfone melhor, porque eu tenho um fone bonito, porque eu tenho uma qualidade de imagem um pouquinho melhor do que naturalmente você, do que provavelmente você deve ter. E nisso a gente acha que é melhor pelo ter, sabe? A gente confunde o que é o propósito da vida, qual é o objetivo da vida. E o objetivo da vida, depois de muito buscar, é que a vida não tem objetivo, não tem propósito de fato. A própria vida é o objetivo da vida. A própria existência é o objetivo da existência. Ser é seu propósito fundamental aqui. Ser o que você é, ser como você é. E ser como você é pode virar uma armadilha, né? Porque a gente acha que nós somos a nossa imagem mental, a nossa autoconcepção de quem nós somos ou que os outros acham que nós somos, só que na verdade nós não somos nada disso, nós somos um puro ser, essa pura presença. É claro que com uma certa individualidade. É claro que com uma certa essência, com uma certa forma de ser, expressão de viver, expressão de ser, de fato. Mas nós somos um puro ser, uma pura consciência. Como a tela da sua televisão. A tela da sua televisão passam várias coisas que parecem ser objetos separados, mas no final das contas, se nós olharmos a fundo, é a própria tela, é a própria TV ali. Esse é o fundamento da realidade, a consciência, aquilo que você é, aquilo que tudo é. O fundamento da realidade é consciência. Existem graus de consciência, existem graus de ser e de consciência. Mas no final das contas é tudo consciência, é tudo ser, é tudo existência. E ser é seu propósito fundamental. Dentro dessa estrutura de realidade, dentro dessa matrix, dentro dessa vida, dentro dessas interações humanas e dinâmicas que nós temos aqui, todos os condicionamentos e verdades ou meias verdades sobre como tudo deve ser, como tudo é, qual é a verdade, o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim, o que deve ser, o que não deve não ser, o que você deve fazer, o que é sucesso, o que é fracasso, etc, etc, etc. A gente acaba entrando numa autoconcepção, num autoconceito limitante, num autoconceito de que eu sou menos do que o outro. Eu sou menos que meu amiguinho. Por exemplo, quando eu tava na escolinha, eu lembro que a turma que era um ano mais velha do que eu, uma série mais velha do que eu, parecia ser superior a mim, sabe? Eu sentia que outras pessoas, esses outros amiguinhos, esses outros coleguinhas da escola, eles eram superiores a mim, porque estavam numa série avançada. E parecia que eles sabiam mais do que eu. E a gente tem isso também com os nossos pais, né? Até uma certa idade a gente acha que nossos pais são super-heróis. E são super-heróis, de fato. Só que eles não são a perfeição do que a gente acha que deveria ser depois que a gente cresce. Porque eles também são seres que estão aprendendo, que também estão perdidos, que também estão se encontrando constantemente, se perdendo, se reencontrando, que é o fluxo da vida natural. Que é essa clareza e confusão, mudança constante, fluxo, sincronicidades, aprendizados, descobertas, e tudo mais que está dentro desse pacote, que é o viver. E só fazendo um paralelo aqui, quando eu falo perfeição, a gente tem a ideia de algo completo, algo final, algo que não tem erros. Na verdade, perfeição não existe na existência, porque a existência ela está sempre em mudança, em constante mudança. Talvez o que se apresenta, o que é real agora, é a perfeição daquele momento. Mesmo que em nossos campos mentais, em nosso julgamento sobre a realidade, sobre o que é, a gente julgue como extremamente errado, extremamente imperfeito, extremamente equivocado, que não deveria ser assim. Só que, pensa comigo, se não devesse ser assim, não seria assim. Seria de outra forma. Porque eu acredito fortemente e acredito que essa minha crença, esse meu ponto de vista é uma verdade absoluta. É que a criação, a existência, ela não comete erros. Porque é o que eu disse, se algo precisa ser da forma que é, este algo será da forma que é. Que é o famoso entregar na mão de Deus, seja o que Deus quiser.
que é de fato uma rendição, né? Uma entrega, de fato, para a existência, para esse mistério. Porque a gente não sabe o que vai acontecer daqui a 1 minuto, daqui a 2, daqui a 3, daqui a 4. A gente acha que sabe, a gente projeta o passado no futuro. Porque aquilo que você projeta no futuro é aquilo que você tem como de referência passada. É aquilo que você tem como conhecimento, que você viu em algum lugar, que aquilo, e também junto com toda essa evolução lógica de seu cérebro, a gente acaba projetando naturalmente possibilidades e acaba entendendo quais são as probabilidades maiores de acontecer tal coisa em uma linha de causa e efeito, em uma linha de causalidade, né? Tem a causa, tem o efeito. Só que na grande maioria das vezes, o que a gente conjectura no futuro, para futuro, o que vai ser, o que vai acontecer, não é exatamente o que vai acontecer, porque são N variáveis envolvidas. E a melhor atitude que você pode ter é se render ao fluxo da vida, confiar que a vida não quer ser o mal, que a existência não quer ser o mal. Talvez as dinâmicas humanas fazem com que a gente acredite que o mal realmente existe, que a limitação realmente existe, que nós somos vítimas de forças que nós não entendemos. Mas se você para realmente se aprofundar e buscar respostas sobre o que é você, o que é a realidade, o que é isso tudo aqui, qual que é o propósito disso tudo aqui, será que existe propósito ou propósito é um conceito que nós criamos? O que é a existência? Quem fez a existência? Se Deus existe, quem criou Deus? O que é Deus de fato? Deus é um barbudo que tá no céu, um tal do céu aí, que você vai após a morte, ou que você tava, sei lá. Ou então desaparece para sempre. O que é a vida? De fato, o que é a morte? O que é isso? O que é isso tudo? Se você ir a fundo nessas questões, as respostas irão aparecer. Porque como funciona essa tal da realidade, essa tal de existência? Aquilo que você se concentra é aquilo que você obtém. É a porta que você bate que é a porta que se abre. Então, quais portas você está batendo atualmente? A porta do vitimismo, a porta do escassez, a porta da comparação negativa. A comparação, ela pode ser negativa ou positiva. E negativo e positivo são conceitos nossos também. Isso aqui é só para tornar essa descrição, esse ponto de vista um pouco mais didático. Mas negativo no sentido de você se rebaixar. Toda vez que você vê alguém em um resultado diferente que você gostaria de estar e você compara a sua vida trazendo uma perspectiva de inferioridade para o seu ser, inferioridade para aquilo que você é, de negar a atividade do seu ser, você está entrando numa comparação negativa, numa comparação que não faz você evoluir. Agora, quando você pega e vê alguém fazendo coisas que você gostaria de fazer, tendo resultados que você gostaria de ter, com admiração, e lembra que se ele conseguiu, você também consegue, se ele pode, você também pode, você então está fazendo uma comparação positiva. Você está tomando como referência possibilidades, novas possibilidades. E se alguém conquistou algo, consegue fazer algo, você também consegue. Obviamente respeitando as limitações naturais de sua essência, naturais corporais, dependendo de sua realidade corporal atual, né? Se você tiver alguma deficiência corporal ou então não tiver as características fundamentais, talvez realmente seja muito mais desafiador, não que seja impossível, talvez desafiador, mas se alguém fez, se alguém consegue, se alguém conseguiu, você também consegue, ok? Então, essa comparação positiva, ela vai te impulsionar a pensar em termos de possibilidades, que é o que eu recomendo você fazer. A comparação negativa vai te levar a níveis de estresse, a níveis de ansiedade, de inferioridade. E onde você obtém esse grau de ansiedade, esse grau de estresse, esse grau de ter que correr atrás de resultado, ter que ser igual a outras pessoas, ter que fazer certas coisas, ter que ser extremamente produtivo? Redes sociais. São as redes sociais, principalmente Instagram e TikTok nem tanto, né? Não sei também, não mexo tanto. Mas Instagram todo mundo tem uma vida perfeita ali. E a ideia é a gente
A ideia do Instagram, atualmente, pelo que eu percebo nas dinâmicas sociais, é mostrar a sua vida perfeita, de fato. Mostrar que, opa, olha só, como é que minha vida é bela. Como é que eu sou belo. Me amem, gente, me amem. É tipo isso, é tipo as pessoas falando, pedindo amor, pedindo admiração, tentando se reafirmar. Só que quando você tem autoconfiança, se afirma, sabe do seu ser, afirma o seu nome com convicção. E nome não no sentido de ego, tá? Não no sentido egoísta que eu tô dizendo, mas no sentido de autoafirmação de fato, afirmar o seu ser como um ser que cria a própria realidade, com autorresponsabilidade, que tem poder para viver a extrema abundância. E não tô dizendo aqui ter bilhões, milhões na conta, não. Tô dizendo viver uma vida em fluxo próspero, em fluxo abundante, onde tudo que você precisa, quando você precisa, vem até você, chega até você, sem precisar forçar, sem precisar sofrer para isso, porque esse é o natural da vida. Quando você solta, quando você se entrega ao fluxo divino, que é o que acontece. Mas quando você tem essa autoafirmação, esse entendimento de que você tem poder, você pode, a sua vida fica mais leve. Porque você para de focar em ter, você foca no ser. E ser nada mais é do que estar presente e seguir aquilo que te entusiasma no momento presente. E o que te entusiasma nem sempre vai ser jogar videogame, nem sempre vai ser ver Netflix, nem sempre vai ficar no TikTok, nem sempre vai ser fazer coisas que não são produtivas. Como você julga se essas ações. Nem sempre será isso. Às vezes será tomar um bom copo d'água, às vezes será ler um livro, às vezes será desligar o videogame, às vezes será fazer qualquer outra coisa. Mas quando você segue o fluxo do seu ser, o fluxo natural de entusiasmo do seu ser, naturalmente você fará as ações corretas para você continuar fazendo mais e mais e mais e mais e mais daquilo que você veio fazer aqui, que é o quê? Cumprir o seu propósito, que é ser você. Plenamente você, enriquecer o mundo com a sua essência. Esse é o seu propósito aqui, esse é o meu propósito aqui, esse é o propósito da existência de todo mundo aqui. Viver em elevada consciência. E assim, eu sendo feliz, eu sendo abundantemente, divinamente abundante, divinamente próspero, que é seguir o fluxo da realidade, seguir o flow da sincronicidade, sendo quem eu sou, vivendo meu entusiasmo, fazendo o meu melhor com o que tenho, com zero insistência de que deve ser do jeito que eu quero, sem aquela birra de criança de as coisas têm que ser do jeito que eu quero, quando eu quero, como eu quero. Mas vivendo no fluxo e confiando no fluxo divino. E todo mundo, a maioria das pessoas vivendo assim, pode ter certeza que vai ter tudo para todos quando precisar ter. O que precisar para qualquer pessoa que precise de alguma coisa. Ou seja, a abundância vai ser a natural. Não a abundância de escassez, como a gente vê por aí, mas a abundância será natural. E a abundância é o seu direito de nascença. O êxtase é o seu direito de nascença. Você não precisa de drogas, você não precisa de ficar se comparando, se rebaixando, achando que a vida dos outros é melhor, porque não é. Porque a felicidade não está no ter, não está no fazer. A felicidade está em ser. E ser não é você mentalmente julgar aquilo que você é ou não é, a sua vida, ou fazer um caderninho da gratidão. Não, ser é exatamente ser. É quando você para de tentar ser qualquer coisa fora do momento presente. É quando você para de tentar mudar a sua realidade. É quando você cessa esse movimento egóico de luta ou fuga, de fugir desse momento, de ir para outro momento, de achar que sua vida é ruim, etc, etc, etc. Quando você solta todo esse campo mental, todo esse diálogo mental que você aprendeu e está condicionado aí, que muitas vezes é um diálogo negativo. Quando você solta isso, simplesmente aceita genuinamente o que é, que não é um fazer, é um parar de fazer, é um parar de lutar contra, é um parar de resistir, é um parar de julgar. E simplesmente ficar no na pura consciência, na pura presença. Novas ideias surgirão, novas ações surgirão. Você sempre saberá o que fazer quando fazer. Você cumprirá o seu propósito aqui. A abundância será natural. Você viverá, digamos, no reino dos céus, em paz, em êxtase de fato.
sem aquelas preocupações malucas, sem aquelas metas malucas. Você não vive mais no tempo cultural. Você vive no tempo natural, no tempo do seu ser. Não sei em que momento de vida ou em que realidade você se encontra. Dependendo de suas condições atuais, da realidade que você criou para si, muitas vezes de forma inconsciente, você não tenha essa liberdade que atualmente eu tenho como modelo de negócio. De fazer aquilo que eu quero quando eu quero. De ter tempo livre e abundância financeira. E ajudar as pessoas. E ter a satisfação de ajudar as pessoas, sabendo que minha existência aqui é válida, é valiosa, é rica, enriquece a vida dos outros. Mas saiba que, independente de sua realidade atual, ela pode mudar. Não que ter um negócio minimalista é o correto. Não que aprender conhecimentos metafísicos ou como criar a realidade que você deseja é o correto, é o ideal, é o melhor para você. Não. O que é melhor para você é o que o seu coração lhe chama a fazer. Em cada instante há infinitas possibilidades. Qual é aquela possibilidade, aquela escolha, aquela decisão que você tem agora, que mais te entusiasma? Por que agora? Porque só existe agora. Que horas são? Não é a hora do relógio. É agora. Só existe o agora. Não existe outro momento, nunca existirá outro momento, só existe agora. Agora é o que verdadeiramente existe. Quando você vivenciar algo que você chama de futuro, será agora. Aquilo que você chama de futuro será agora, quando você vivenciá-lo. Aquilo que você chama de passado foi o agora. É o eterno agora. A realidade, o tempo, ele é uma dimensão do seu ser. Você não atravessa o tempo atravessa por você. O futuro, o passado, eles são versões do eterno agora. Você nunca saiu do aqui, você nunca saiu do agora. Você pode viajar quilômetros dentro da estrutura de realidade que nós nos encontramos, dentro dessa realidade física, dentro desse sonho físico. Mas você não sairá do aqui, não sairá do agora. Você pode viajar a velocidade que você quiser, você sempre estará aqui agora. Mesmo que você ache que não está presente, mesmo que você acabe voltando ao modus operandi de transe inconsciente, onde você vive através de pensamentos inconscientes, de verdades inconscientes, sem percebê-las. E julgando elas também, às vezes, quando você percebe elas, você entra num meta-pensamento, em pensar sobre o pensamento dentro do pensamento, quando na verdade, se você apenas observasse, que é a sua natureza, e observasse aquilo que observa, que é nada, que é o que é essa pura percepção, você estaria mais perto da verdade, do autoconhecimento verdadeiro. Não o autoconhecimento do ego que você aprende em terapias, em psicólogos, em livros de autoajuda. Não. O autoconhecimento verdadeiro de fato, que é o despertar, que é a iluminação. E nessa iluminação não tem certo e errado, não. Você vive em liberdade de ser. Você quer beber uma cerveja, você bebe uma cerveja. Quer fumar um cigarro, você fuma um cigarro. Quer assistir um filme na Netflix, assiste um filme na Netflix. Quer sair do nada correndo pela rua, você sai correndo pela rua. Porque essa é a sua liberdade de ser. Você vive em espontaneidade de ser. Não vive numa prisão mental de ser, de certo e errado. É claro que você, nessa liberdade de ser, você age de forma íntegra, porque você compreende que o outro pertence àquilo que você é. O outro é aquilo que você é. O outro é uma extensão de você, não é separado de você. Então, por isso, naturalmente, você não faz o mal pro outro. Você não gera sofrimento pro outro. Você não compete, porque não existe competição em ser você. Não precisa se comparar, então. Solte a comparação. Se quiser dar um salto de fé, um salto de decisão, exclua o Instagram da sua vida. Exclua se você puder, se você não trabalhar com ele.
Eu não posso, senão eu excluiria. Excluiria até o WhatsApp, que te obriga a ficar online o dia inteiro, responder mensagens o dia inteiro. Se eu pudesse, eu excluiria. Só que as dinâmicas humanas atuais não permitem. Então, seja do mundo. Quer dizer, esteja no mundo, mas não seja do mundo, que é o que nós estamos. Esse jogo do mundo tem regras. São as regras dinâmicas sociais. É o coletivo. É a consciência coletiva. Ok? Você pode ser a ovelha negra que liberta outras ovelhas negras que acham que são ovelhas brancas. Ou melhor, você dá luz como velas. Você é uma vela. Você pode iluminar outras vidas. Apenas a sua chama. E a sua chama não vai se desgastar quando você ilumina outras vidas. Não se desgasta. E cria um fluxo de iluminação. Então, cesse a comparação da sua vida. Se fosse comparar, se compare dessa forma, através de uma atitude mental positiva, através de uma atitude de que, opa, ele consegue, eu também consigo, ok? Cara, esse cara é uma inspiração, muito obrigado por ser uma inspiração. E também lidere pelo exemplo. Lidere pela positividade. E seja livre do seu ser. Pare com essa ideia de que, eu não posso beber álcool, eu não posso isso, eu não posso aquilo. Se você não pudesse alguma coisa, se algo não pudesse existir da forma que existe, pode ter certeza que na existência não existiria. Aquilo que não é para existir na existência não existe. Não existe. É proibido. Portanto, é inexistente. Se o seu ser se te entusiasma a tomar uma cervejinha, toma essa cervejinha. Mas muita gente não vai fazer isso num nível de consciência, de presença, num nível de consciência superior. Porque quando você faz isso, se você não age a partir de ansiedade, você sabe distinguir, diferenciar aquilo que é ansiedade, aquilo que é entusiasmo. Aquilo que é uma ação baseada em ansiedade, que geralmente é uma ação em que faz com que você queira acelerar o tempo, queira sair desse momento, queira fugir deste momento e ir para outro momento melhor, ou queira mudar seu estado, como beber uma cervejinha. Isso pode ser tanto no nível de consciência inferior, de ansiedade, quanto no nível de consciência de entusiasmo. Simplesmente ter uma cervejinha disponível, tá com vontade de beber, te entusiasma, bebe. Ou então, no nível de ansiedade, de, ai meu Deus do céu, eu só vou relaxar se eu beber a cervejinha. É diferente o estado de consciência, a motivação por trás. Da mesma forma que mexer no celular. A maioria das vezes você tá aí abrindo o celular toda hora, mexendo, rodando feed, e isso não tá te acrescentando em nada na vida. Não que deveria te acrescentar alguma coisa, tá? Mas isso não tá te ajudando a ser mais feliz, mais alegre. Entende? Esse é o problema. Se te deixasse mais alegre, tá te deixando mais ansioso, mais ansiosa. E aí? Vai continuar nisso até quando? Você sabe qual que é o problema? Vai continuar nisso até quando? No momento que você sabe que faz algo e continua fazendo este algo, saiba que este algo que você faz e continua fazendo é uma escolha, se torna uma escolha. Um hábito só é um hábito quando você não sabe que é um hábito. No momento que você toma consciência do hábito, esse hábito deixa de ser um hábito e se torna uma escolha. Você só vai continuar fazendo aquilo que sabe que não deveria fazer, o que é negativo para você, se decidir continuar fazendo. E caso você decida continuar fazendo, porque você tem a mentalidade de vítima, é porque este hábito, essa ação que te traz resultados negativos a longo prazo, e curto prazo você não vê, mas continua fazendo, é porque essa ação, ela te traz benefícios de curto prazo. Então você continua fazendo. A motivação humana está dentro do seguinte movimento: fuga daquilo que a gente acredita que irá nos gerar maior dor, e busca daquilo que nós acreditamos que irá nos gerar maior benefício, maior prazer. A gente sempre está nesse movimento de vir a ser, de fugir da dor, buscar prazer, fugir da dor, buscar prazer. No nível de consciência natural da humanidade, no nível egóico, tá? De sempre fugir do momento e ir para outro momento e encontrar novas coisas. Essa é a motivação humana. Se você entende isso, você entende persuasão, você entende como manipular massas, você entende como vender mais, etc, etc, etc. Enfim. Entende como se manipular também.
Que se você continua fazendo algo que diz que não gosta, quer fazer, mas continua fazendo aquilo ali, é porque você, dentro de uma balança, assim, digamos, de benefício e dor, o benefício está muito maior do que a dor. O benefício de continuar fazendo é muito maior do que a dor de continuar fazendo. Entende? Então, se você quer parar de fazer algo, primeiro toma a responsabilidade sobre suas próprias ações. Ai, meu cérebro, ai, minha mente, para de loucura. Você é um ser único. Não existe dois, não existe três, não existe... Não é um cérebro que tá te mandando, não. Você é o seu cérebro, cara. A sua mente é você. É uma extensão do seu ser. Assim como sua mão. Você consegue mexer com sua mão? Você consegue mexer com sua mente? Você consegue pensar um novo pensamento? Seu cérebro não tá mandando em você, não. Talvez ele tenha certos padrões de sobrevivência, de luta ou fuga. Talvez. Talvez todas as teorias sobre o cérebro estejam totalmente corretas. Sejam verdades absolutas, digamos assim. Se é que a gente pode colocar nesses termos. Mas você não é vítima. Você não é vítima, de forma alguma. Você é um ser consciente. Consciência vem antes de um cérebro. Não existe uma consciência dentro de um cérebro. Existe um cérebro dentro da consciência. Caso contrário, a gente não teria relatos de experiência de quase morte, de pessoas flutuando ali na sala de cirurgia, vendo o corpo dela ali, ouvindo as conversas nas outras salas. Caso fosse, não haveria relatos de projeção astral, de premonições. Então há muita coisa que a gente coloca debaixo do tapete da humanidade, que tá aí escancarada na nossa frente, mas não é científico, não tem como colocar o método científico nisso, então não é válido. Enfim, eu vou finalizar o vídeo por aqui, essa videoaula, esse insight, esse vídeo espontâneo que eu criei pra você. Se você quer expandir sua consciência, quer criar um modelo de vida onde você vive através de um negócio, a partir de sua essência, onde você pode ser você, pode enriquecer a vida das pessoas enquanto enriquece de volta espiritual ou financeiramente, eu te convido a conhecer o MPR. O MPR é tanto para aqueles buscadores espirituais que querem aprender a dominar a arte da criação intencional, quanto se conhecerem de fato, verdadeiramente, além das camadas do ego, entenderem a natureza da realidade, quanto para aqueles que querem criar um negócio que te permite liberdade, que é fácil de fazer, que você não precisa de horas e horas e horas e horas e horas de trabalho e que te gera uma alta margem de lucro. E que quer se libertar desse sistema, né? Quer se libertar dessa matrix da corrida dos ratos. De trabalhar igual um condenado, fazendo funções que você não gosta, aturando pessoas que você não atura, pra receber uma merreca no final do mês e pra ficar pensando em termos de sobrevivência. A vida é sobreviver, não sobre sobreviver. E muita gente está no nível de sobrevivência. E conhecimento é livre, conhecimento liberta. Então, saiba que o conhecimento está livre. O MPR não é para esconder conhecimentos. O MPR é para unir sementes de uma nova era, unir novos líderes ou líderes em ascensão e facilitar e acelerar o crescimento desses líderes através de inteligências artificiais, através de workbooks ali dentro, através de desafios, através de uma comunidade, uma troca, através de aulas constantes, através de uma curadoria enorme de conhecimentos realmente avançados sobre a real natureza da realidade, para as pessoas, para esses indivíduos, para esses mestres se tornarem verdadeiros mestres e criarem novos e novos e novos e mais líderes e fazer com que a chama de seu próprio despertem outras pessoas e que todo mundo seja feliz, pare de sofrer, pare de viver no modo sobrevivência e viva no modo vivência. Enfim, se você tiver interesse no MPR, no mestre da própria realidade, clica aqui no link aqui embaixo, tá? Faça sua aplicação, caso você seja aprovado eu vou entrar em contato com você e até. Tchau.